Olá, tudo bem? Professor Leonardo Ferreira. Vamos falar um pouquinho sobre logística de produção. Vamos entender um pouco mais sobre o que é produção, o que é esse campo tão fértil e tão gostoso de se trabalhar. Bom, para isso vamos só recordar, né, o conceito de logística. Logística nada mais é do que o fluxo de materiais e fluxo de informações dentro de uma empresa, ou podemos ir até além, né, dentro de uma cadeia de suprimentos. Ou seja, como que a gente transforma e o que a gente traz para ser transformado dentro de uma cadeia, dentro da nossa empresa. Se nós pensarmos numa empresa de refrigerante, né, o que ela traz, quais são os componentes que ela traz para fazer o refrigerante, como ela faz o refrigerante e depois o produto pronto, o caso refrigerante, como ele é distribuído, como ele chega até o armazém, até uma loja, até o supermercado, até um restaurante, onde nós acabamos consumindo. Então a logística é o que garante todo esse fluxo, né? A gente vê fisicamente toda essa questão dos materiais sendo transformado, mas também há informação nesse processo, né? Que tipo de informação? Desde a previsão de demanda, desde a definição do que comprar, o que não comprar, quais as quantidades eu terei em estoque. Então são decisões que a gente acaba tendo, que fazem parte do fluxo de informações. Costumo incluir ainda questão financeira, né? Geralmente em nenhuma das cadeias a gente vai conseguir fazer nada disso acontecer se não tiver a parte financeiro, o dinheiro, né? Então é importante pensar nesses três fluxos quando a gente pensa na cadeia de suprimentos. E quando a gente pega esse exemplo, a gente pode sentir ou perceber que existem subdivisões, existem áreas dentro da logística. Três delas muito bem evidentes. Uma delas que é a parte de suprimentos, ou seja, a logística de abastecimento ou logística de suprimentos. Ou seja, quando eu quero comprar, ou quando eu identifico que há necessidade de comprar, no nosso caso, nosso exemplo, um refrigerante, o quanto que eu vou comprar, o como que eu vou comprar, de quem eu vou comprar, quem serão meus fornecedores. E aí eu compro, faço a questão toda ali de burocrática ou a forma de comercialização, compro, vou receber isso, vou estocar, vou armazenar, até o momento eu poder usar na produção, até o momento onde eu vou estar utilizando para fazer meu refrigerante. Então toda essa parte de negociação, de recebimento, de armazenagem, de estocagem até o uso da matéria-prima e de todos os componentes, no nosso caso do refrigerante, tudo isso faz parte do que a gente chama de uma subdivisão da logística, que é a logística de abastecimento ou suprimentos. Feito isso, estamos lá pensando ainda na nossa fábrica de refrigerante. Nós vamos ter um processo de produção, ou seja, como que eu vou produzir, quanto que eu vou produzir, como que eu vou produzir. Então existe uma outra parte da logística que é a logística de produção, ou seja, a garantia e a forma de fazer movimentar ainda os materiais e as informações para que uma linha de produção, no nosso caso refrigerante, possa realmente produzir. Então saber quais os materiais eu vou usar, em que momento certo, quais equipamentos, quais as pessoas, né? Uma das áreas principais aí da logística de produção é o PPCP, ou PCP, Planejamento, Programação e Controle da Produção. Uma área, muitas vezes dentro das empresas, principalmente de manufatura, muito forte que faz essa parte da logística industrial. Mas é uma parte muito importante e é nessa que a gente vai dar um foco maior. E depois a gente tem o produto feito, a gente vai estocar, armazenar e poder distribuir aí conforme vão chegando os pedidos, conforme são vendidos os nossos produtos. Essa é a forma tradicional. Podemos incluir ainda mais uma subdivisão nessa logística, que é a logística reversa. Então, pensando no refrigerante, se o vasilhame dele for de vidro, como eu vou trazer isso de volta? Como que eu vou garantir a busca dos vasilhames para trazer de novo na ponta da minha cadeia aqui para poder reprocessar e fazer um novo produto? Então isso é um pouquinho da logística e as subdivisões dentro da logística integrada. Então é importante a gente pensar como um todo, pensar em tudo isso. Mas vamos pegar bem ali no meio onde a gente está falando, da logística de produção. Ok? O que é a produção? Então, a produção é a transformação. A transformação do quê? Transformação de entradas em saídas. Então a gente pode ter como referência algumas principais entradas. No nosso caso, vamos voltar para o caso do refrigerante. O que eu preciso para transformar o refrigerante? Provavelmente eu vou precisar de materiais, água, gases, vou precisar de xarope, frutas e outros materiais que são feitos do próprio refrigerante. Eu vou precisar de embalagens também. Eu vou precisar de pessoas, muito importante. Então não são só materiais, eu preciso de pessoas para fabricar aquilo. Preciso de máquinas e equipamentos, preciso de espaços físicos para poder fazer, né? Ou seja, a fábrica. Vou precisar, o que mais? Vou precisar de uma receita, vou precisar saber a quantidade, então preciso de informações.
Preciso de equipamentos de manutenções, preciso de outros equipamentos de movimentações, preciso de outros equipamentos para realizar ali meu processo. Então, basicamente, eu preciso de pessoas, equipamentos, materiais, informações. Para quê? Para aí sim eu realizar o processo de transformação, ou seja, aí eu tenho as atividades do processo de transformação. Então eu tenho toda a minha receita a ser seguida, primeiro faça isso, depois faça aquilo, até que o processo resulte na saída, ou seja, no meu output, ou seja, qual é o resultado? No nosso caso aí é um refrigerante embalado e pronto para ser estocado e depois, obviamente, ser vendido. Então a gente começa a entender isso. Então, o sistema de produção, independente se vai ser refrigerante, uma roupa, se vai ser um computador, um carro ou um serviço mesmo, o processo de produção nada mais é do que transformar essas entradas em saídas, ou seja, eu produzo um resultado. Então, se a gente está falando de serviço, eu produzo uma aula, eu produzo uma consultoria. Se eu estou falando numa empresa de confecção, eu produzo uma roupa, ou seja, fazendo atividades de transformação com as minhas entradas, né? Não podemos esquecer nunca disso, gerando então esse output, ou seja, essa saída. Então, basicamente, o processo de produção é esse, né? Transformar entradas em saídas. Fundamental para a gente entender e aprofundar aí com relação à produção. O que a gente precisa fazer? Obviamente, administrar essas etapas e administrar todo esse processo. Para quê? Para que as nossas organizações possam ser mais eficazes e mais eficientes, né? Já ouviu falar desses dois termos aí? Esses dois termos são muito fundamentais nos processos. Eficaz, basicamente, atingir nossos objetivos. Então, minha produção vai ter objetivos. Produzir tanto, com tanto dinheiro, em determinado tempo, né? E eu tenho que ser, muitas vezes, eficiente, muito mais do que ser eficaz. Mais do que apenas atender ou dar respostas aos meus objetivos, eu preciso fazer de forma mais harmoniosa, que me dê mais resultado, né? Aproveitando melhor meus recursos ou utilizando menos meus recursos, né? Então a ideia sempre que eu falo quando a gente fala eficaz e eficiente, eu tenho que fazer 1000 carros num dia. Eu fiz 1000 carros, legal, eu fui eficaz. Só que para fazer esses 1000 carros, eu tive que fazer 1100. 100 foram para fazer retrabalho ou vão virar sucatas. Opa, não foi eficiente, porque eu consegui atingir minha meta, mas na verdade eu não consegui fazer os 1000 carros certinhos. Eu tive perdas, eu tive desperdício ali no meio. É um exemplo bem simples, mas é a lógica quando a gente fala de eficiência eficaz. E as empresas precisam buscar justamente a coesão e o atingimento dessas duas métricas aí. É lógico, tudo isso tem a ver com redução de custo, melhoria da qualidade, prazo, né, diminuição do meu lead time, tudo isso tem a ver com a questão produtiva. A gente só vai conseguir melhor resultado produtivo quando a gente conseguir harmoniosamente trabalhar esses indicadores e atender esses resultados. Ok? Então esse é um pouquinho do que a gente vai começar a trabalhar nessas aulas, é isso um pouquinho que a gente vai trabalhar dentro da visão de gestão da produção e da logística de produção, entendendo então que a produção faz parte dessa etapa logística ou dessa subdivisão logística, onde ao final nós temos que distribuir ou entregar um produto para o nosso cliente. Ok? Obrigado e até mais.